Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E se você não está sabendo, o Tesouro Direto zerou a taxa de custódia do Tesouro Selic para valores até R$10.000. E aí o Tesouro Selic estava um pouco esquecido para a reserva de emergência e agora se voltou a falar se realmente melhorou, se fez diferença, se não fez, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa na verdade é uma dúvida de um seguidor nosso, o Rodrigo, e a gente sempre responde o mais rápido possível nos comentários, tá? Então pergunte, pode perguntar à vontade, a gente sempre responde, mas as melhores perguntas ou as mais interessantes, que a gente já tiver de olho também no assunto, a gente pega e faz um vídeo. Então vamos falar sobre isso depois da vinheta. Valeu! Até pouco tempo atrás, o Tesouro Selic estava um pouco esquecido para a reserva de emergência e tinha até uma youtuber famosa falando explicitamente que ele não era mais uma boa opção para a reserva de emergência, o que eu de imediato achei muito exagero, tá? Nesse momento, quando a gente olha para os números, e os números não mentem jamais, fica muito claro que o Tesouro Selic deixou de ser uma alternativa para reserva de emergência. O Tesouro Selic é o título mais seguro da economia e ele sempre foi e acredito que sempre será perfeito para sua reserva de emergência pela segurança. Mas o fato é que com a queda da Selic, que saiu de 14,25% e agora está em 2%, com juros baixos e com a queda da Selic, o Tesouro Selic foi perdendo atratividade. A concorrência foi aumentando, foram aparecendo outras opções, também boas para a reserva de emergência, mas com uma rentabilidade maior. E aí o pessoal foi fugindo do Tesouro Selic, falando mal dele e buscando outras oportunidades, outras opções. E o grande ponto fraco do Tesouro Selic é a taxa de custódia, de 0,25%, e o spread, de 0,01%. E como todas as outras opções não têm essas duas taxas, elas acabavam empatando ou sendo até melhores que o Tesouro Selic, algumas até muito melhores, como a gente vai ver. E aí algumas pessoas olhavam para a Nuconta, por exemplo, que tem uma legião de fãs, é muito prática, e via que ela pagando 100% do CDI, e aí CDI e Selic é quase a mesma coisa, é um valor muito próximo, o CDI é um pouquinho abaixo, tipo 0,1% abaixo, mas como ela não tem, a Nuconta não tem essa taxa de custódia, não tem spread, ela acabava ganhando legal do Tesouro Selic. E as pessoas preferiam a Nuconta pela praticidade e elas amam o Nubank. Outra opção também são os fundos de renda fixa taxa zero, que antes tinham uma taxa, mas com a queda da Selic eles tiveram que ser mais competitivos e abaixaram suas taxas. Os melhores têm taxa zero de fato, não é fake news, mas com a taxa zero eles passaram a ganhar do Tesouro Selic. Lembrando que tanto no Conta quanto fundos taxa zero eu fiz vídeos sobre eles para reserva de emergência, tá na nossa playlist só sobre reserva de emergência, dá uma olhada lá. E aí começaram a aparecer também vários CDBs pagando 100% do CDI e alguns até bem mais que isso. Inclusive eu gravei já 2 vídeos sobre CDBs que pagam 108, 110, até 124% do CDI, que são boas opções para reserva de emergência. Dá uma olhada na nossa playlist de novo. E esses CDBs começaram a jogar bem contra o Tesouro Selic, sendo bem mais vantajosos em termos de rentabilidade. E até a poupança estava sendo vantajosa com relação ao Tesouro Selic para prazos curtos, como 3 meses, 6 meses. Isso porque a poupança é isenta de imposto de renda, não tem IOF e não tem o spread e a taxa de custódia do Tesouro Selic. Então, mesmo pagando 70% da Selic, bem abaixo do Tesouro Selic, como ela não tem essas taxas e impostos, ela acabava sendo uma boa opção também para a reserva de emergência. E para piorar, todas as opções que eu falei têm liquidez melhor que a liquidez do Tesouro Selic. Enquanto o Tesouro Selic tem liquidez D+1, que é quando você pede resgate hoje e só tem o dinheiro no próximo dia útil, todas as outras têm liquidez imediata, como a poupança, ou D+0. Você pede resgate hoje e tem o dinheiro no mesmo dia, hoje. Então a única coisa que sobrou para o Tesouro Selic foi ser o título mais seguro da economia, que é excelente para a reserva de emergência, mas ele estava perdendo bastante em rentabilidade e liquidez. Mas e agora, com essa isenção dos 0,25% a taxa de custódia? Ele voltou a ser falado e será que realmente é melhor? Será que está valendo a pena agora? E aí, antes de mostrar alguns números, eu preciso falar que o Tesouro Selic sempre valeu a pena. A gente não deve priorizar rentabilidade para reserva de emergência. A prioridade deve ser liquidez e segurança. E todas as opções que eu falei, elas rendem mais porque são mais arriscadas. Isso até é uma coisa que as pessoas não entendem. Por exemplo, um CDB. Muita gente gosta de pegar um CDB que paga mais e tem FGC. A galera foca muito no FGC e muitas vezes nem sabe
que a segurança do FGC é inferior à segurança do Tesouro Selic, do Tesouro Direto, porque aqui é a garantia do governo federal, que é maior que a garantia do FGC. Mas indo direto para os números, eu fiz a seguinte simulação. Vamos considerar a taxa Selic em 2,25% ao ano. Vamos considerar também um investimento de R$10 mil, onde a pessoa vai resgatar depois de um ano. A pessoa que deposita os R$10 mil na poupança, depois de um ano, ela tem R$ 157,50. Lembrando que a poupança é isenta de imposto de renda. Já a pessoa que deixou esse dinheiro, esses R$10 mil, no Tesouro Selic com a regra de antes, ou seja, sem a isenção da taxa de custódia, ganharia R$ 165 depois de um ano, R$ 8 a mais que a poupança. Lembrando que se fosse um prazo menor, 3 meses, 6 meses, essa diferença seria menor ou até melhor para a poupança. Já com a nova regra do Tesouro Selic, com a isenção da taxa de custódia, esses R$10 mil renderiam R$ 185,63. R$ 20 a mais que o Tesouro Selic na versão antiga e R$ 28 a mais que a poupança. E esse valor de R$ 185,63 seria um valor equivalente ao rendimento da Nuconta ou de um CDB que paga 100% do CDI, sendo que essas duas opções têm uma liquidez melhor que a do Tesouro Selic. Mas eu fiz também um segundo cálculo, considerando uma reserva de emergência maior, de R$ 20 mil. Se a pessoa coloca todo esse valor, os R$ 20 mil, no Tesouro Selic com a regra nova, ela teria isenção até R$ 10 mil e os outros R$ 10 mil ela teria cobrança do 0,25% da taxa de custódia. O que pelas minhas contas daria R$ 351,43, o rendimento dessa opção, considerando o resgate em um ano e a Selic a 2,25% ao ano. Já se ela colocar todos os R$ 20 mil numa opção como a Nuconta ou um CDB que paga 100% do CDI, ela ganharia R$ 371,26 de rendimento. R$ 20 a mais que o Tesouro Selic na regra nova. E a gente está pegando R$ 20 mil e um prazo de um ano. Só que a gente sabe que as emergências podem acontecer num prazo menor, 3 meses, 6 meses. E se você está achando esses R$ 20 de diferença pouca coisa, num prazo menor de 3 meses, 6 meses, essa diferença vai ser menor ainda. Isso porque a alíquota de imposto de renda é maior em prazos menores. E aí tanto a Nuconta, quanto o Tesouro Selic, quanto o CDB vão sofrer mais e a diferença diminui. E aí o que as pessoas perguntavam era, e aí Júnior, mudou muito? Tá valendo a pena voltar a investir no Tesouro Selic? Para mim, sempre valeu a pena, porque eu nunca priorizei rentabilidade na reserva de emergência. A gente viu aí que essa diferença de R$ 20 comparando com a Nuconta, com um CDB que paga 100% do CDI, R$ 20 ao ano, tá? Considerando o valor de R$ 20 mil. Se a sua reserva de emergência está menor que isso, a diferença vai ser menor ainda. R$ 20 ao ano vai dar R$ 1, R$ 2 ao mês. Para mim, essa diferença é muito pouca e eu ainda prefiro a maior segurança do Tesouro Selic, que é o título mais seguro da economia. E claro, tem a liquidez D+1 do Tesouro Selic, que perde para liquidez melhor das outras opções, mas pensando nisso, eu deixo um mês da minha reserva de emergência na poupança, que tem liquidez imediata e é muito mais prática, e o restante no Tesouro Selic. Eu acredito que essa combinação ela me gera segurança e liquidez. A gente viu que a rentabilidade não faz diferença, então isso me agrada. Lembrando que eu não recomendo você deixar toda a sua reserva de emergência numa opção só, por melhor que ela pareça. Não existe o investimento perfeito. É o tripé das finanças, você ganha rentabilidade, perde liquidez, perde risco, você ganha uma coisa, perde outra naturalmente. Então se você quiser aproveitar essa isenção do Tesouro Selic, você pode deixar até R$ 10 mil nele e o restante você colocar numa outra opção que te agrada mais, como a Nuconta, um CDB que pague mais, sem nenhum problema. E aí, resumindo, o Tesouro Selic continua bom para reserva de emergência, sempre foi, tá? Nunca deixou de ser. R$ 10 ao ano, R$ 20 a mais ao ano não faz diferença na sua vida, mas você tem o direito de investir aonde você se sentir mais confortável. O mais importante é você formar logo a sua reserva de emergência, não dá mole para você não passar perrengue à toa, beleza? Então, abraço e bons investimentos. Valeu!